Boa noite, Igreja Batista Central em Bom Sucesso. Sejam todos bem-vindos para mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. É com alegria que estamos aqui, porque estamos de pé, mesmo diante de tantas aflições, de tantas adversidades. O Senhor tem nos sustentado. E nós aqui reunidos nessa noite, você aí da sua casa, vamos juntos prestar um culto de louvor verdadeiro de todo o nosso coração. E eu te convido a orar a Deus nesse momento. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e nos alegremos nele. Eu sei que é uma frase, é um versículo que talvez pode não ser a verdade do coração de muitas pessoas, porque muitos não têm motivos de se alegrar, mas que possamos encontrar em Ti, na Tua graça, na Tua salvação, independente das circunstâncias que nós temos vivido, Senhor, que possamos, ó Deus, olhar para Ti e ver no Senhor, autor e consumador da nossa fé, forças para Te louvar nessa noite. Que o nosso coração, Senhor, deixe toda a tristeza de lado e que possamos render a Ti, Pai, um culto verdadeiro, um culto alegre, mesmo em meio à tribulação. Assim como Paulo e Silas estavam ali naquela prisão, presos, sofrendo injúrias, eles cantavam e louvavam ao Senhor, e no meio dos louvores o Senhor agia. Que nessa noite, Senhor, em meio aos louvores, em meio às ministrações, em meio a tudo aquilo que nós iremos prestar a Ti, Pai, vidas sejam salvas, vidas sejam libertas, ó Deus, que possamos ouvir os testemunhos de tudo que o Senhor vai operar nesse lugar, em cada casa, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, é para Ti que nós estamos aqui. É por Ti que nós estamos aqui, porque dEle e por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele a glória para todos sempre. Amém e amém, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido nesse momento a fazer uma leitura bíblica juntamente conosco, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 50, versículos 14, 15 e 23. Leamos então. Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus. E que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Louvado seja o Senhor. Que nesse momento nós possamos oferecer esse louvor como gratidão ao Senhor, e que as nossas vidas sejam esse sacrifício, porque é esse sacrifício que Ele quer. As nossas vidas como oferta de louvor em seu altar. Que não seja apenas o levantar de mãos, que não seja apenas cumprimento de ligar a televisão, de ligar o seu celular para assistir o culto, porque você precisa cumprir aquilo, mas que seja sim uma entrega verdadeira, porque Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é isso que nós queremos entregar a Ti, Senhor, nessa noite. A nossa verdadeira adoração, e que o Senhor receba como cheiro suave em Teu trono de graças. Quero me entregar, prostrado em adoração, e oferecer a Ti mais que uma canção, mais que a minha voz, mais que uma emoção. O melhor de mim.
sonhos, meus planos. Senhor, te amo, Senhor, te clamo, dependo de ti. Coroa de glória, vestes de louvores, e prostrado aos teus pés, eu declaro que tu és meu amado Senhor Jesus. Coroa de glória, vestes de louvores, e prostrado aos teus pés, eu declaro que tu és meu amado Senhor Jesus. Diga, tu és, tu és, tu és meu amado, então me entregarei como oferta em teu altar, Senhor. Sacrifício de louvor, entregue a ti entregarei. Mais que uma canção, mais que a minha voz, mais que uma emoção. Coroa de glória, vestes de louvores, e prostrado aos teus pés, eu declaro que tu és meu amado Senhor Jesus. Coroa de glória, vestes de louvores, e prostrado aos teus pés, eu declaro que tu és meu amado Senhor Jesus. Preciso de ti, Senhor, dependo de ti, Jesus. Anseio por ti, espero em ti. Estou aqui, usa-me. Coroa de glória, vestes de louvores, e prostrado aos teus pés, eu declaro que tu és meu amado Senhor Jesus. Coroa de glória, vestes de louvores, e prostrado aos teus pés, eu declaro que tu és meu amado Senhor Jesus. E prostrado aos teus pés, eu declaro que tu és meu amado Senhor, Senhor Jesus. Aleluia. Você que está aqui conosco nessa noite, talvez pela primeira vez,
ou tem estado aqui sempre. É uma grande alegria receber visitantes em nossa igreja. Que você se sinta acolhido agora através dessas mensagens, que eu tenho certeza que já estão aqui no nosso chat. Palavras de carinho, palavras de recepção. Que você se sinta acolhido em nosso meio. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe a sua casa, abençoe a sua família e volte sempre. Essa igreja muito se alegra com a sua presença. Você que talvez não pertence a nenhuma igreja, ou talvez seja membro de outras igrejas e está aqui conosco, que privilégio é tê-lo aqui. Que Deus te abençoe. Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus que se encontra na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 5 e depois o versículo 10. Leiamos então. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque, assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Aleluia! Receba essa palavra em nome de Jesus, porque somente a consolação do Espírito Santo que tem nos mantido de pé, meus queridos. São muitos irmãos de nossa igreja passando por lutas, passando por adversidades, enfrentando esse vírus que tão mal tem nos causado. Nós temos aqui o irmão Diego se recuperando, a irmã Edinha, o filho da irmã Dinalva, a irmã Zenilda, o irmão Thompson. Meus queridos, o irmão Felipe, que também está com Covid, Felipe da Samira. Nesse momento nós iremos levantar um clamor por esses irmãos, pelo irmão Isaías, pelo Bernardo, por pessoas de nossa igreja que estão enfermas. E se você tem algum pedido especial nesse momento, coloque diante do Senhor, porque os ouvidos dele estão abertos a ouvir a nossa oração nessa noite. Mesmo que pareça que ele não está atendendo, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E essa força que por vezes não entendemos, essa renovação que nós recebemos, vem dele. E assim como nós acabamos de ler, por vezes passamos por tribulações e situações para que possamos ajudar também a outras pessoas. Vamos fazer uma oração de clamor nesse momento. Fique como você se sentir à vontade. Se você desejar se ajoelhar, se ajoelhe, ficar de pé ou sentado mesmo como você está. Mas o que importa é que o seu coração esteja agora ligado em Deus e com fé. Com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é com fé que nós iremos orar nesse momento. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, Senhor, mais uma vez, para entregar a Ti o nosso clamor, a nossa oração. Só Tu sabes, ó Pai, o quanto o nosso coração se encontra nesse momento. Quanta angústia, quanta aflição, quantas incertezas. Ó Deus, mas nós cremos num Deus que faz milagres. Nós cremos num Deus que para Ti não há nada impossível.
Não há mal que resista ao teu nome. E é no nome de Jesus que nós clamamos nesse momento. Ó Deus, visita cada enfermo de tua igreja, Senhor. Esses nomes que nós citamos aqui antes da oração. E todos aqueles, ó Pai, que têm sofrido, seja com essa enfermidade, ou seja com qualquer outro tipo de enfermidade. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, para a glorificação do teu nome, eu declaro cura pela autoridade do teu Espírito. Ó Deus, que os teus filhos, ó Deus, sintam algo diferente nesse momento, vindo de ti, Senhor. Ó Deus, precisamos, ó Deus, de esperança, precisamos de fé e sabemos que isso também vem de ti. Ó Deus, visita cada casa agora, nesse momento, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que toda angústia de morte, todo medo também seja lançado por terra, em nome de Jesus. Ó Deus, porque a tua palavra diz que o teu amor lança fora todo medo. Ó Deus, que todo medo e angústia, Pai, saia desses corações agora em nome de Jesus. Que possamos encontrar servos e servas que olhem para o céu e que estejam ainda com os seus corações confiantes que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que no momento certo e no tempo certo o Senhor irá agir. E certamente será para a glorificação do teu santo nome. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e limitações. E ó Deus, pela misericórdia que há no teu coração, Senhor, receba esse clamor e atenda aos teus filhos e que eles sintam agora, Pai, que o Senhor ouviu e o que o Senhor vai nos responder. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de dificuldades, também financeira, nós podemos contemplar a fidelidade de Deus para com a nossa igreja. Muitos foram os avanços que nós alcançamos, tanto em estrutura quanto em equipamentos. Muitas vidas têm sido abençoadas nesse tempo, pelo trabalho e sustento da nossa igreja. E isso só é possível por irmãos e irmãs que entendem a nossa responsabilidade em devolver os nossos dízimos, em entregar as nossas ofertas, não só membros da igreja. Muitas pessoas que às vezes são apenas visitantes têm tido esse olhar e têm entregado ofertas para a casa do Senhor. Então que nesse momento você deixe o seu coração sensível e aberto a isso. Está aparecendo aqui na nossa tela as nossas contas, o acesso ao Pix, para que você faça a transferência. Hoje nós temos facilidade, acesso, né, à tecnologia. Então que você utilize esse momento, sim, por que não? Você já está aí no celular, aproveita, entra na sua conta, faz uma transferência daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Talvez é alguma coisa até que você achava que não poderia doar, mas o Senhor está te incomodando. Então, obedeça a voz do Espírito Santo. E você, meu irmão, que não tem devolvido o seu dízimo, não tem priorizado isso, que você possa permitir que o seu coração seja quebrantado nesse momento. Porque a obra do Senhor não pode parar. E nós temos visto a obra de Deus crescer aqui neste lugar para a honra e glória do nosso Deus. E é aí por isso que eu louvo a Deus pela vida de irmãos e irmãs que têm tido essa visão e que ainda continuam fiéis. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nesse momento nós faremos uma oração de gratidão também pela vida dos nossos aniversariantes. Nós temos aniversariantes nessa semana muito especiais. E nós faremos a oração pelos dízimos e ofertas e também pela vida dos nossos aniversariantes. No dia 30 de março, nós temos aniversariando Marcos Vinícius dos Santos Silva. Deus te abençoe, meu irmão. No dia 1º de abril, a irmã Maria da Pureza de Oliveira, tão querida irmã, que saudade, que Deus te abençoe. No dia 2 de abril, nosso querido irmão Heber Ferreira Gomes, que Deus te abençoe, meu amigo. No dia 2 também, o Renato Fernandes da Silva, que Deus te abençoe, meu irmão. No dia 3 de abril,
nós temos João Denis Silva dos Santos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a vida de todos os nossos aniversariantes. Vamos orar agora nesse momento agradecendo a Deus. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigada, Senhor. Nesse momento queremos apenas te agradecer. Te agradecer pelo sustento dessa igreja, te agradecer pela visão de pessoas que têm sido fiéis na devolução dos dízimos, na entrega de ofertas, que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada lar, cada casa. Ó Deus, nesse momento também queremos te agradecer pela vida dos nossos aniversariantes. Ó Deus, que as janelas dos céus estejam abertas, Senhor, sobre a vida de cada um deles e que eles possam celebrar mais um ano de vida que o Senhor tem concedido a cada um. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas, elas vivem do acaso. Algumas pessoas deixam a vida levar. Mas nós, como servos do Senhor, nós vivemos o milagre da fé dia após dia. O milagre que foi gerado em nós. Viva e receba sempre respostas do Senhor Jesus. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. Sabe qual é a resposta? A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Aleluia. Só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar
conseguirão. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. A resposta é que vivemos de milagre. Canta. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Lembre de tudo que Ele já fez por você. Lembre quantas vezes a resposta veio quando você menos esperava. Abraão passou por um momento muito delicado. Ele precisava entregar o seu filho, mas ele não hesitou. Ele foi e fez aquele preparativo para sacrificar o seu filho. Mas mais uma vez a resposta veio do Senhor. E aprove Deus preparar um cordeiro para que o seu filho fosse liberto e a promessa do Senhor continuasse a se cumprir, e principalmente Abraão pudesse ver que ele servia a um Deus de milagres, a um Deus que não ia desampará-lo, a um Deus a quem ele poderia confiar, que a promessa que ele fez quando ele largou os seus pais iria se cumprir. E Deus tem respostas para a sua vida. Deus tem resposta para mim e para você, porque vivemos de milagres. Nós somos um milagre, porque Deus soprou o seu sopro de vida em cada um de nós e hoje vivemos para a glória de Deus. A resposta é que vivemos de milagres. Cante mais uma vez isso, declare isso com todo o seu coração. Declare, aleluia, glória a Deus. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. A resposta é que vivemos de milagres. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Receba a resposta do Senhor nessa noite. Aleluia. Sabe o que você pode pensar nessa noite? Continuando a falar de Abraão. Abraão, antes de morrer, ele imaginando, ele olhando tudo aquilo que o Senhor fez, desde lá do Ur dos Caldeus. Ele pensando naquele primeiro chamado. Ele pensando em Deus mostrando as estrelas do céu e falando da infinidade de filhos que ele teria, das lutas, das dificuldades que ele passou no decorrer da sua vida. E ele parar e cantar ou parafrasear essa canção dizendo: valeu a pena. Valeu a pena confiar nesse Deus que me tirou da terra dos meus pais e me fez alcançar multidões e multidões. Me fez viver, experimentar a vida de um Deus que criou os céus e a terra. Talvez você não compreenda o que Deus está fazendo na sua vida, mas cabe a você entender. Vai valer a pena. E assim como Abraão, você vai poder contar e testemunhar milagres e milagres que o Senhor fez e fará na sua vida. E você inspirará milhões e milhões de pessoas com o poder de Deus agindo na sua vida. Aleluia.
Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, cante isso. Quando o grande dia chegar, 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 quando o grande dia, quando o grande dia chegar, 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 poderemos dizer: Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Se você crê que vai valer a pena, cante. Senhor, valeu a pena,
a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Aleluia. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Glórias ao teu nome, Senhor. Seja exaltado em todo o tempo. Que possamos confiar plenamente que o Senhor tem a resposta de tudo, tem o controle de tudo. E certamente tem o melhor para cada um de nós. Louvado seja o teu nome, engrandecido para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, querido amigo e amiga que nos prestigiam, né, com a sua participação em nosso culto, eu tenho pensado em tudo que a gente tem vivido ultimamente. Como me angustia, né, quando eu tomo conhecimento, cada notícia que a gente recebe, né, cada momento em que às vezes a gente sabe de um querido irmão, de uma querida irmã, né, que adoeceu, ou até pessoas da família que acabaram partindo desta vida. E a gente tem vivido momentos, né, novamente, mais uma fase, mais uma situação tão complexa. E o que mais desejamos ver é isso passar o mais breve possível. E pensando nisso, né, eu estive fazendo uma reflexão que enquanto nós vivemos nesses momentos complexos, nesses momentos de angústia, nesses momentos difíceis, algumas reflexões precisam acontecer. Era um tempo assim, era um tempo de muita angústia, não sob o jugo de uma pandemia, mas no momento de miséria, no momento em que o povo estava sufocado, pela fome, das injustiças, do sofrimento que os atingia, muitas vezes preso dentro de dos muros da cidade por causa das guerras. Mas Deus, em todo momento, os levava a profundas reflexões. Deus, ele utilizava daquele momento para fazer com que o povo refletisse sobre as suas atuais condições. A postura que ele esperava do seu povo. Reflexões sobre as suas atitudes, a forma como o povo vivia, como o povo se relacionava, como o povo se posicionava diante das pessoas e diante dele, diante de Deus. E por isso eu entendo que essas devem ser as mesmas reflexões, essas devem ser as mesmas análises que precisamos fazer nesses momentos. Eu quero fazer desse contexto aqui da palavra de Deus para fazer da nossa reflexão nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8. Profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar com a gente aqui. E também vamos apresentar e projetar aqui na tela o texto. Diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Eu quero ter como base para reflexão nesse texto uma pergunta: o que o Senhor requer de você? O que o Senhor requer de mim? O que o Senhor requer de nós? Pai, obrigado pela tua palavra lida nesse instante. Ó Pai, que ela seja aplicada em cada coração, que façamos, ó Pai, desta pergunta, deste questionamento, uma
profunda e importante e relevante reflexão para cada vida que está aqui. Usa o teu servo como instrumento nas tuas mãos. Em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. O texto lido, ele é muito rico. Eu gosto muito do profeta Miqueias e vale a pena você estudar, o profeta Miqueias. Ele foi contemporâneo, de Amós, de Oséias e Isaías. Você está vendo agora aí a projeção, não é? Eu já apresentei essa projeção falando de Jonas, hoje estou falando aqui de Miqueias, ele está sinalizado aí, e também mostrando nessa mesma época, nesse mesmo tempo, tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, os três, Amós, Oséias e Isaías, juntamente com Miqueias. E nessa porção aqui lida, ele, de certa forma, ele apresentava a pregação desses três homens de Deus. Se Amós era o profeta da justiça, conforme a gente olha lá em Amós, capítulo 5, verso 24, que dá esta base a Amós como profeta da justiça, Oséias, ele falava sobre a infalível misericórdia de Deus. É só olhar lá no capítulo 6, do verso 6 de Oséias. Por sua vez, ao passo que Isaías invocava o povo judeu a cultivar a comunhão com Deus, lá em Isaías 6,5. Miqueias, por sua vez, ele conclamava o povo de Israel a todos esses três deveres, a todas essas três posturas. Então, quando a gente olha no versículo aqui, ele dizendo, ele mostrou a você, ó homem, ou seja, através desses profetas, era como se Miqueias estivesse dizendo aqui nesse versículo, o que é bom e aquilo que o Senhor exige. O que é bom que o Senhor exige, que já foi falado por esses homens de Deus. Pratique a justiça pregada aqui por Amós, ame a fidelidade pregada por Oséias, e ande humildemente com o seu Deus, também pregado por Isaías. Desta forma, caminhando nesse contexto deste profeta, convido-os, em primeiro lugar, a pensar na primeira coisa que Deus requer de nós, como requereu daquele povo: pratique a justiça. Vejamos algumas questões para entendermos bem esse contexto, queridos. Miqueias, ele sentia profundamente as desgraças de um povo empobrecido pelas batalhas, porque a sua nação, ela vivia em constantes batalhas diante do Império Assírio, e naquele momento era liderada por Sargão II, que estava ali com várias investidas, e isso de alguma forma debilitava a nação, o povo em si, era um povo empobrecido pela também ganância dos abastados. Eu falo sempre que eram os inimigos internos de que se aproveitavam dos mais pobres, e também de uma nação ameaçada, como nós falamos aqui. A Síria estava prestes a dominar aquela nação. Miqueias não só vivia numa localidade, ou na parte onde a pobreza era mais acentuada, ele ficava ali como que na divisa do país, onde eram notórias as injustiças sociais. Como ele comungava também, pois ele estava dentro deste contexto de pobreza. Ele sabia muito bem o que era isso, ele sabia muito bem o que era a injustiça social, porque ele vivia na pele essa realidade. E ao olharmos os capítulos 2 e 3, ele é enfático em suas profecias contra esse descaso. Estudando esse texto poderoso, eu fui tocado por esse capítulo 3. E estudando essa mensagem, Deus falou claramente ao meu coração, me mostrou que eu deveria ler com vocês todos os 12 versículos desse capítulo. Sim, 12 versículos, vamos lá. Mas leiam, queridos, de coração, acompanhe esse texto comigo com o seu coração. Olha só isso aqui para compreendermos o que Miqueias tinha em mente como justiça.
Eu vou ler com muita calma, acompanhem comigo. Então eu disse: ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam-no como se fosse carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se. Quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá para os profetas e o dia se escurecerá para eles. Os videntes ficarão envergonhados e os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam a troco de suborno. Seus sacerdotes ensinam por lucro. Os seus profetas adivinham a troca de prata, ou seja, são mercenários, né? E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Eu poderia até acrescentar aqui no dia de hoje: somos o povo da fé. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Queridos, Miqueias foi um homem corajoso. Miqueias foi um profeta audacioso, dotado de fortes convicções e de rara fé pessoal. Sinceramente, diante do contexto que nós vivemos hoje, eu sinto vergonha perto dele. Quando eu olhei esse texto, inclusive o verso 7, eu fiquei pensando e refletindo sobre isso. Porque ele tinha a autoridade profética de abrir a boca e dizer: isso está errado, aquilo está errado, sem se importar com o que as pessoas iam pensar a respeito dele. Miqueias, ele tinha certeza daquilo que estava acontecendo ao seu povo, e o seu grito pelos oprimidos era uma forma de chamar a atenção e dizer: cuidado, gente, abram os olhos. E é interessante que esse chamado dele era não só para o povo, mas também para os governantes, para os líderes religiosos da sua época. E ele estava dizendo: abram os olhos. Todas as classes de governantes, como políticos, como a gente vê nos versos aqui de 2 a 4, os líderes religiosos daquela época, quando a gente lê os versos 5 a 7, e os juízes que deveriam julgar o povo e lutar a favor do povo, como o verso 11, tinham corrompido toda esta justiça, até aqueles que deveriam fazer justiça.
Os subornos decidiam os casos de justiça, ou seja, se dava uma verba aqui, você dava um suborno, e quando o juiz precisava fazer justiça, ele não fazia justiça em favor do povo, e sim daquele que lhe oferecia o suborno, sem se importar se estavam certos ou errados. E aí vemos no verso 5 que os profetas falsos trabalhavam à base também de lucro pessoal. Quando tenho que mastigar, é o que ele está dizendo assim, ou seja, te dão o que comer, né? É bom para você, é confortável para você, então você vai sempre falar a favor daqueles que estão te dando esse conforto. Durante todo o tempo, hipocritamente eles diziam: o Senhor está conosco, nada de ruim nos sucederá, vamos apoiar Beltrano, Cicrano, vamos estar com os nossos líderes governantes, porque de alguma forma eles estavam sendo corrompidos, eles estavam se aliançando com aquilo que na verdade estava causando mal para o povo. Como me angustia, queridos, às vezes ver, inclusive, um discurso onde as pessoas usam justamente essa premissa fora do contexto. Como eu disse, muitos falam: mas nós somos o povo de fé. Justamente, queridos, com todas as outras perversões, eles mantinham uma religião pervertida. As leituras psíquicas daqueles videntes davam aos seus clientes sempre mensagens positivas, porque ofereciam aquilo que os seus clientes queriam ouvir, se eles pagassem o que eles cobravam por seus serviços. Os falsos profetas, eles estavam atrás de dinheiro, mas também tinham audácia de falar piedosamente sobre Deus, como se eles fizessem parte daquele, né, como se Deus fizesse parte daquele negócio desonesto. Gente, quando eu olho para essa realidade, parece que Miqueias ele está profetizando a nossa realidade, os nossos dias. Essa mensagem do capítulo 3 se resume no verso 8. Ele diz assim: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, eu estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Gente, olha que coisa extraordinária quando nós olhamos para essa realidade. E algo que Miqueias clamava, e ele dizia: está errado, o que está acontecendo está errado. As pessoas querem, de certa forma, gerir as coisas e trabalhar as coisas, mas oprimindo as pessoas que não têm como se defender. E então, diante dessa realidade, ele quer alertar, como eu disse aqui, não só o povo em si, mas como a própria liderança, não num tom de acusação para bater em cima dele, mas para dizer: se desperta, gente, abre os olhos, vê se vocês chegam à razão diante do que está acontecendo. E aí uma coisa que ele vai colocar nesse verso 8 é dizer: olha, o Senhor está dizendo, eu tô aqui cheio de força e justiça para dizer que Jacó está aqui, a transgressão sua está aqui, Israel está aqui, o seu pecado está aqui. Ou seja, ele está falando tanto do reino do norte quanto do reino do sul. E é uma coisa que a gente pode entender que Miqueias, ele tristemente, ele testemunhou tanto a derrota do reino do norte, né, o reino de Israel, em 122, 121 a.C., pela Assíria, assim como também ele pôde testemunhar a ruína do reino do sul, o reino do Judá, pois o seu ministério provavelmente ocorreu antes daquela invasão encabeçada por Senaqueribe, como a gente vê em 2 Reis 18:13, cercando Jerusalém em 701 a.C.
Mas antes de tudo isso acontecer, antes dele testemunhar estas quedas, ele foi muito claro em alertar aquele povo sobre as suas atrocidades. Miqueias foi muito claro em alertar sobre as sandices, os absurdos, sobre a injustiça que estava acontecendo naqueles reinos, que os seus líderes estavam cometendo, e que era momento de abrirem os seus olhos para tudo isso e voltarem de todo o coração para o Senhor. Passando a fazer o que era certo. Era isso que ele queria, que aquele povo se despertasse a enxergar, a praticar a justiça e a se comprometer com aquela justiça. Mas diante dessa realidade, ele também profetizou que, em razão dos pecados do seu povo, Deus haveria de visitar a nação com açoites, que foram, como disse aqui, os exílios tanto assírio como babilônico. E o verso 12 desse capítulo 3, a gente leu, ele vai dizer isso claramente: por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. E a gente vai ver que, infelizmente, foi o que ele disse, o que ele previu aconteceu. A gente tem uma triste tendência de focar nos pecados de forma restrita e limitada. Eu me impressiono às vezes com as pregações de muitos pastores, que é muito restrita, é muito limitada a isso. Mas as injustiças sociais têm um peso nesse pacote, gente. É isso que eu vejo nesse texto. Será que eu estou vendo isso aqui de forma equivocada? Eu tenho certeza que não. Não só, como eu disse aqui, vai ler Amós para vocês verem essa realidade, outros textos da palavra de Deus. Mas vejam bem aqui, de fato, que de fato é interessantíssimo e importante, e é algo que a gente precisa parar para entender aqui, que Deus, ele vai revelar a Miqueias que este sofrimento, olha gente, que interessante, este sofrimento, ele haveria de ser seguido por um período futuro de bênçãos sem paralelo, ligados ao que ele chamava de vinda do Messias. Olha que coisa linda, que o seu reino, o reino desse Messias, traria uma proposta de justiça restauradora, aleluia! E por essa razão, em sua concepção, a fé em Yahvé, ou seja, a fé em seu Deus, deve resultar em uma justiça social e santidade pessoal, porque Ele é justo, porque esse Deus é santo. Então, se eu estou vivendo dentro dessa perspectiva, isso há de resultar na minha vida e na minha concepção, essa justiça social e santidade pessoal. É só olhar no capítulo 7, quando ele fecha esse texto. Essas injustiças, elas só poderiam ser apagadas mediante um reavivamento religioso, quando de fato as pessoas buscassem ao Senhor e voltassem ao Senhor, e esse Messias faria então esta restauração, e que isso ocorreria nessa restauração futura do povo de Israel por obra e graça deste Messias. Essa é a mensagem central dos capítulos 4 a 7 aqui do livro, onde se situa esse texto em tela. Por isso, queridos, a esperança final, ela é acenada ao povo de Deus mediante esta vinda do Messias a este mundo, em Belém, nesse texto tão conhecido. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 5. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante e em tempos antigos. Gente, que texto maravilhoso, Lindo isso aqui. Você conhece sempre no Natal, quando nós temos as nossas encenações teatrais. Esse é o texto que sempre lê falando da vinda de Cristo. Cristo é esse Messias. Jesus Cristo é o Messias que viria para instaurar o seu reino de justiça. Aleluia, que coisa linda! Mas espera aí.
Nós hoje somos a igreja deste Messias, sendo agentes desse reino e deste tempo profetizado por Miqueias, que tem em sua bandeira essa justiça restauradora aqui sonhada por ele, que se importa com o outro, que dói no coração de quem é súdito deste reino, que na hora que arruma a sua refeição ou prepara a sua marmita, tem gente que só tem água dentro da geladeira, que não se conforma com a injustiça e luta pela justiça. Esta é a igreja que se preocupa tanto com o outro, ao ponto de se preocupar em todas as formas de não prejudicar o outro, e o nosso contexto hoje nem de fazer com que ele adoeça, que antes de fazer qualquer julgamento acolhe e ajuda. É desta agência do reino de Deus, um reino de justiça, que Miqueias está fazendo menção. Se Miqueias pegasse uma máquina do tempo e se deparasse com a realidade do conceito de justiça da igreja moderna, da igreja contemporânea, que se diz a igreja de Cristo, a igreja deste Messias, teria paz no coração? Será que Miqueias se alegraria com o que ele viria aqui como cumprimento da missão, da sua visão, da sua profecia? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Deus está te mostrando hoje. Deus exige daquele que quer de fato segui-lo: pratique a justiça. Se a fé em Deus, querido, guarde isso, resultar nesta coexistência da justiça social e santidade pessoal, por causa da justiça e soberania de Deus, algo precisa mudar em nós. Por essa razão, a exigência dele está aqui no texto. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Outra coisa que Deus exige, acompanhe comigo: ame a fidelidade. Olha o que diz o verso 8, parte B. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Ame a fidelidade. Num primeiro momento, quando eu li esse texto, eu tive a mesma percepção que vocês de um foco na fidelidade. Mas olhar o contexto e compreender que Miqueias fazia menção agora àquele viés de Oséias, que tinha como tema central a infalível misericórdia de Deus. Lá em Oséias 6,6 ele diz assim: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Eu ressalto aqui que nem Oséias, nem Miqueias, ou qualquer outro profeta, gente, se opunha a um ritual cultico do sacrifício em si. As suas críticas eram em relação a acharem que tais rituais culticos eram suficientes para agradar a Deus. Na verdade, era mais complicado do que isso. Eles queriam viver o povo do jeito que lhes dessem na telha e faziam daquele ritual como eu poderia dizer assim, um cala-boca, um cumprir a minha missão diante de Deus, e ele, por sua vez, era placado, ele se conformaria. Olha só o entendimento dos rituais culticos, dos sacrifícios na mentalidade, na concepção daquele povo.
Era como se dissesse assim, olha, quando o Senhor quer parar quanto que o Senhor quer para nos parar de deixar quietinhos aqui? Quanto que o Senhor quer? Para o Senhor ficar aí no seu templo e nos deixar viver as nossas vidas e fazer o que a gente quer, fazer as nossas escolhas. Era mais ou menos alguma coisa assim. Foi justamente isso aqui nesse capítulo 6 do nosso texto em tela. Quando Miqueias, ele traz a palavra de juízo a Israel. E como um cenário jurídico, porque ele convoca os outeiros, a gente vai olhando no início do capítulo 6, né? Ele vai fazendo essa menção, isso era muito, eu falei há poucos dias sobre Jó, era mais ou menos isso quando você estava querendo requerer, ó céus, né? Ó árvores, ó morros, ó outeiros, ele começava estrelas, convocar para um momento tipo diante de um tribunal, era um cenário jurídico, e Deus agora estava fazendo isso, ele estava convocando o povo a um julgamento, e ele apresenta ao povo, você vai ver dos versos de 1 a 5 do capítulo 6, aquilo que ele fez pelo povo. Deus começa a lembrar o povo todas as coisas que ele levou esse povo à terra prometida, e ele usa, né, cada momento em que ele estava com o povo, e vai fazer menção à figura de Balaão, que mostra que o povo, assim como na época, quebrou a aliança feita com ele, também esse povo estava fazendo a mesma coisa. Deus cuidando e o povo sendo infiel. Foram ingratos, foram infiéis diante do seu amor. É aquele paralelo mesmo dentro dessa intenção de Oséias. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, da infidelidade da esposa de Oséias. E Deus está falando, vocês foram infiéis comigo, vocês quebraram esse pacto. Então o profeta, ele vai relatar a reação do povo dos versos 6 e 7 diante dessa palavra de Deus. Olha o que diz o texto. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Gente, olha aqui a mentalidade desse povo. A gente vê isso aí no verso 6 e é como se dissesse assim, se quiser, podemos matar os nossos filhos e oferecer em sacrifício. Eles rompem, inclusive, os rituais culticos deuteronômicos, ou seja, da lei, né, lá do Pentateuco, e eles começam, inclusive, a adotar práticas dos rituais pagãos, dizendo, a gente pode oferecer os nossos filhos em sacrifício também. Eles não optaram pelo arrependimento. Olha só, e aqui que é importante entender isso, eles queriam uma outra forma de aplacar tudo aquilo proveniente daquela profecia de Deus por intermédio de Miqueias. Eles estavam tão contaminados com aquela vazia concepção cultica que compreendiam que Deus não queria aquilo. Como Isaías cansava de dizer, aquele mesmo povo, né? Eles estão falando na mesma época, aquela hipócrita postura que enojava Deus. Olha o que diz aqui Isaías 1, de 12 a 20, eu já li esse texto algumas vezes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, é como Deus fala assim, é culto toda hora. Não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e as suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham,
Vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Querido, Deus estava dizendo aqui, parem com esses atalhos. Parem com esses rituais vazios. Aqui nesse texto, no verso 8 do capítulo 6 de Miqueias, encontramos, ame a fidelidade, o verbo hebraico aqui, hesed, que nos dá um entendimento de reprovação, de vergonha, ou seja, de olharmos para os nossos erros e falhas e sentir vergonha. Quando Deus fala aqui, ame a fidelidade, ou ame a misericórdia, o texto é que a gente tem que se sentir inquieto, a gente tem que se sentir incomodado, que isso deve nos levar a nos sentir mal, e deve nos fazer mal quando cometemos alguma infidelidade contra Deus, quando infringimos as leis de Deus e desobedecemos ao ponto de nos levar a esse sentimento de sentir vergonha de nossas falhas para com Deus. Era algo que não estava acontecendo com aquele povo, e era o clamor de Deus, e o profeta estava dizendo isso aqui a eles. Ele se reporta a Oséias, como eu disse, pois a sua profecia fala sobre o imutável amor de Deus por Israel, mas na analogia que ele usa na sua relação com a sua mulher infiel que se prostituía, isso era muito profundo, pois essa postura para esse povo, dentro da sua cultura, era muito forte. Uma mulher que caísse em adultério era digna de morte. E Deus faz esta ilustração, e Oséias usa desta ilustração para mostrar que o seu amor em aguardar a postura daquela mulher, de se arrepender, de reconhecer o seu erro, era uma mensagem daquilo que Deus esperava do povo, amar a fidelidade. É afirmar, Senhor, me perdoa, eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais continuar nessa prática errônea. Não quero andar mais em desobediência diante do Senhor. Não quero mais deixar de te servir. Gente, nós temos uma profunda lição aqui. As ofertas ritualísticas, mesmo as levíticas, ou seja, mesmo aquilo que nós observamos na Bíblia, os nossos cultos, as nossas ofertas, os nossos dízimos, nada valerão a não ser que expresse um sincero movimento do coração em direção a Deus. E que nos impulsione a uma mudança de vida, nos quebrantando e nos adequando ao querer desse Deus, levando-nos a uma fiel e verdadeira fidelidade a Ele. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Ame a fidelidade. Agora faz sentido para vocês esse texto, depois de todo esse contexto? E a última coisa que Deus requer de nós: ande humildemente com o seu Deus. Reflita comigo aí. Olha o que diz a parte C do verso 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Ande humildemente com o seu Deus. Como nós falamos, queridos, esta também era a mensagem central de Isaías. Lembra? A gente falou aqui, cada um deles, Amós, Oséias, Isaías. Aquelas ênfases proféticas que eu falei no início. E Isaías vivia as mesmas lutas de Miqueias. Eles eram contemporâneos, estavam na mesma nação, estavam no Reino do Sul. E ele invocava o povo judeu a cultivar a comunhão com Deus. Uma comunhão que transcendia o ritual cultico, como nós vimos há pouco em sua profecia, dizendo, gente, vocês precisam acordar para essa realidade.
O grande problema, queridos, é que as pessoas fazem do templo o lugar de Deus. E por isso que quando o templo fecha, né, como a gente tem experimentado essa realidade, né, eu falo sempre que a igreja ela continua atuante, o que está na perspectiva dessa mensagem, né? O templo pode fechar, mas a igreja continua viva, atuante. Nós estamos aqui atuantes. Mas aquelas pessoas que não têm essa perspectiva, seja, o problema das pessoas que fazem do templo o lugar de Deus, elas acabam desanimando por causa dessa concepção errônea. Pois sua relação, o seu contato com Deus, ela acaba se restringindo ao templo. Ela só vai ao templo, ela vai ter momentos com Deus no templo, nos cultos realizados no templo. Pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, saudoso pastor Isaltino, ele sintetizou a profecia de Miqueias da seguinte forma, ele diz assim: Yahvé é justo juiz e perdoador benigno. Ele não é uma divindade restrita a um prédio que chamamos de templo e a um momento que chamamos de culto. É o Deus de todas as áreas da vida. Este caminhar com Deus é viver com Ele em todas as dimensões de nossa vida, queridos. Não somente num determinado lugar ou em determinados dias da semana ou só no meu aspecto espiritual, não. O que eu vejo nesse texto é que temos aqui a simplicidade da verdadeira religião. É uma regra suficiente na vida dos homens. A questão dos sacrifícios, dos rituais culticos em si, não era o foco da crítica dos profetas, como eu já falei aqui, mas sim aquele errôneo pensamento de que as suas práticas os isentariam de viver em comunhão com Deus, debaixo da sua vontade. Para Miqueias, este andar humildemente com Deus incluía, queridos, a observância das leis morais, mas também da observância dos cultos prestados. Entretanto, a vivência do dia a dia com Deus era o foco, era a prioridade, era acordar com Deus, de manhã com Deus, almoçar com Deus, vivência à tarde com Deus, à noite com Deus, no trabalho com Deus, com a família com Deus, em casa com Deus, na igreja com Deus. E esse andar humildemente é sempre o entendimento de que nada somos. É andar na plena dependência de Deus, é nos despir da nossa arrogância, nos curvar, é andar quebrantados, como dissemos no ponto anterior, nos despirmos, como fez Miqueias lá, dizendo no capítulo 1, versículo 8, daquilo que achamos que nós somos, e entender que sem Deus nada poderemos. Aquilo que somos é única, exclusivamente pela sua maravilhosa graça. Por isso obedecê-lo é mais do que prazer. Andar dentro da sua vontade é mais do que prazer. Praticar a justiça, amar a fidelidade, a misericórdia é a nossa missão e é o nosso prazer, a nossa satisfação, se de fato servimos esse Deus. O Senhor requer isso de você, querido. O Senhor requer isso de você, querida. E você está disposta, está disposto a isso? Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Reflita com Deus. Senhor, será que tem sido essa minha postura? O Senhor requer estas coisas de mim. O Senhor requer a justiça. Eu devo entender de forma clara aquilo que é dentro da percepção, da minha postura, da minha conduta ética, das minhas relações, dos meus posicionamentos. Quando eu olho na Tua palavra, eu vejo claramente que o Senhor requer de mim, ó Pai, uma postura realmente de fidelidade, de amar a fidelidade, de nada ser maior na minha vida do que andar e servir ao Senhor. E esse andar, ele precisa ser humilde, em obediência, Pai, em submissão diante de Ti, dizendo: Senhor, eu quero Te servir de todo o meu coração.
Você, querido, querida, que ainda não fez a sua entrega, que não colocou ainda a sua vida nas mãos do Senhor, faça isso nesse instante no Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Que mensagem que fala tanto ao meu coração. É esse tipo de estilo de vida que eu quero para mim. E entender que Cristo é o Messias que veio para instaurar esse reino. É o que pode me dar a salvação plena, pode me dar a vida eterna. Eu o aceito como meu Salvador. Ó querido, ó querida, faça essa oração diante do Senhor. Pai, eu te agradeço pela vida de homens e mulheres, ó Pai, que agora ouvem a Tua palavra. Ó Deus, são essas as palavras de Miqueias a nós, mostrando o que o Senhor requer, o que o Senhor exige de nós, quais devem ser as nossas posturas diante de Ti. Pai, não é nada fora da realidade, ó Pai. E se nós entendermos de fato o que o Senhor quer de nós, ó Pai, é tão precioso, ó Pai, dá tanta alegria, prazer aos nossos corações, praticar a justiça social, praticar a justiça com as pessoas, viver esse amor, viver a Tua misericórdia, ó Deus, andar em santidade, Pai. Tudo passa a fazer sentido, como de fato, quando de fato nós buscamos ao Senhor e passamos a andar humildemente diante do Senhor e contigo. Ó Pai, continua a falar em cada coração. Em Cristo é que eu oro hoje e para todo sempre. Amém. Querido, se essa mensagem ela fez sentido para você, se você tomou uma decisão hoje, entregando o seu coração a Cristo, ou até mesmo se reconciliando, se reposicionando diante de Deus, numa vida às vezes espiritual tão infrutífera, e falando, Senhor, eu quero de fato agora viver isso na minha vida. Tem aí um link no nosso grupo, no chat, também sempre tem aí um QR Code que te direciona para esse momento muito especial. Queria que você fizesse isso nesse momento, nós queremos conhecer você e caminhar contigo. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso culto, queríamos agradecer muito a sua presença aqui conosco, também a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Nessa próxima quarta-feira nós teremos o nosso culto Vitória pela oração às 20 horas e teremos também as nossas programações, no domingo no nosso momento de Páscoa, de celebração da ressurreição de Cristo. Então, no domingo nós teremos esse momento muito especial, nosso culto às 19 horas, e eu quero que você esteja conosco. Com certeza Deus falará grandemente ao seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Se você tem algum pedido a ser colocado diante do Senhor, faça isso nesse momento, feche os seus olhos, fale com Deus nesse momento. Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela é sempre viva e eficaz nos nossos corações. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem falado em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela vida desses homens e mulheres, crianças, adolescentes, que acompanharam o nosso culto até aqui. E, ó Pai, dá-nos uma semana guardada e abençoada por Ti. Seja com cada vida aqui, ó Pai, que ergue a sua mão e que entrega, ó Pai, diante de Ti suas vidas, o seu coração, ó Pai, colocando os seus pedidos diante de Ti. Mais uma vez, Pai, nós clamamos a Ti pelos enfermos, Pai. Clamamos a Ti por aqueles que tiveram perdas e que estão vivendo o seu luto. Pai, nós entregamos os irmãos da nossa igreja, aqueles que estão lutando, Pai, contra a Covid. Restaura a saúde de cada um deles. Ó Pai, nós cremos na Tua ação poderosa. Obrigado por tudo. É no precioso nome de Jesus que oramos hoje, para tudo sempre. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça redentora e remidora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a unção e as santas consolações do Espírito Santo esteja sobre toda esta igreja e todo o Israel de Deus espalhado por esta terra hoje e sempre. Amém. Boa noite, igreja. Eu sou a Natália. Eu sou o Leonardo. Eu sou a Ana Júlia. Nós somos família IBCB. Fiquem firmes, vai passar. Boa noite, igreja. Eu sou a Cione. Eu sou o Arnaldo. Eu sou o Jean. Eu sou o Gessé. Nós somos família IBCB. Fiquem firmes, vai passar. Boa noite, meu nome é Renato. Meu nome é Edith. Meu nome é Dinésia e Degger. Meu nome é Susan. Somos família IBCB. Fique firme, vai passar. Boa noite, igreja. Meu nome é Thaís. Eu sou Wanda. Somos família IBCB. Fiquem firmes.
vai passar. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura